Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é domingo, dia 26 de setembro do ano 2021. Nosso devocional, estamos fazendo a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, na versão João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Vamos iniciar a leitura do capítulo 2. Já vimos no capítulo 1, a porção em que o apóstolo faz o prefácio da carta e a abertura, com a saudação. Em seguida, o apóstolo apresenta a inconstância dos Gálatas na firmeza do Evangelho. Depois, Paulo vai dizer que o Evangelho que ele recebeu e pregou é o Evangelho de Cristo. E conclui a sua apresentação do capítulo 1, quando ele vai a Jerusalém, às regiões da Síria e da Cilícia. Capítulo 2, que vamos ler do versículo 1 ao 10, o apostolado aos judeus e aos gentios. Vamos ver como Paulo se coloca diante dessa questão do apostolado na igreja, de Cristo, diante dos judeus e dos gentios. 14 anos depois, então, quando ele esteve nas regiões da Síria e da Cilícia, depois de retornar da Arábia, passaram-se 3 anos. Encerrados os 3 anos na Arábia, ele se dirige a Jerusalém, as regiões da Síria e da Cilícia. E aí, depois que se passam 14 anos, ele então sobe outra vez a Jerusalém, acompanhado de Barnabé, levando também Tito. Então, 2 companheiros de viagem nessa subida a Jerusalém: Paulo, Barnabé e Tito. E ele diz: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios
e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então aqui o apostolado aos judeus e aos gentios, encontramos nesta carta do apóstolo Paulo, mais uma vez a menção a Cefas, Pedro, né? Que Paulo coloca aqui como apóstolo da circuncisão, ou seja, um apóstolo da Igreja de Cristo, naquele tempo, mais voltado aos judeus. Nós vamos ver mais pormenorizada essa diferença entre o apostolado de Paulo e o apostolado de Pedro mais à frente, onde o apóstolo Paulo se vê obrigado a repreender o apóstolo Pedro por conta de uma conduta sua. Muito bem, aqui Paulo fala que no curso do apostolado aos gentios, ele se fez acompanhar de um judeu, Barnabé, filho da consolação, e Tito, que era de nacionalidade grega. E ele diz que não submeteu Tito, nem ele nem Barnabé o pressionaram a circuncidar-se, pois não fora desta maneira que Cristo orientava o apóstolo Paulo. Ele diz que muitos se levantaram a quem que eram de influência, mas Paulo diz que, embora sendo pessoas de influência, não me acrescentaram nada. Por quê? Porque estavam mais voltados para as questões judaizantes. Essa é uma tônica desta carta, né? A carta aos Gálatas é o posicionamento do apóstolo Paulo em defesa da liberdade cristã, argumentando e se posicionando contrário à pressão que a igreja das regiões da Galácia sofriam dos judeus, para que se circuncidassem os homens, para que cumprissem os rituais da lei mosaica. E Paulo, então, é posto como apóstolo aos gentios, combate esses ensinos e apregoa que em Cristo Jesus estamos livres dos ditames da lei, chamados por sua graça para uma vida em fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Eu então apresento esta primeira porção do capítulo 2, o apostolado aos judeus e aos gentios. Eu, pastor Vandelcio, da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Com esta porção eu abençoo a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.